Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos, salve Maria. Então estamos aqui na página 143 da biografia do São João Bosco, escrita pelo Henri Guéon. Estamos aqui num ponto em que São João Bosco já tinha construído um império apostólico, né? Já tinha construído as suas casas, a sua igreja Nossa Senhora Auxiliadora, já tinha patronatos, já tinha círculos de estudos, colônias de férias, já tinha escrito muita coisa, muitos opúsculos contra os protestantes, já tinha a sua ordem, né, dos salesianos, mas ainda estava há 20 anos da sua morte, né, e vamos conhecer um pouco essa fase, né, da vida dele. O bem custa caro. Ainda não falamos bastante dos sofrimentos de Dom Bosco. Há os que conhecemos, que ele não conseguia dissimular e contava por acaso, e os que ignoraremos sempre. Em 1867, um dos seus folhetos de propaganda, então, São João Bosco escrevia esses folhetos desde da época do ataque mais cerrado dos protestantes, né, dos valdenses, da época do cão, né, do Grigio. Então, em 1867, um dos seus folhetos, o Centenário do Apóstolo São Pedro, foi denunciado à congregação do Index e quase foi condenado por Roma. Monsenhor Gastaldi, seu arcebispo, sempre lhe criou 1000 embaraços. Então, ele foi denunciado à congregação do Index pelo seu bispo, né? Vocês imaginam o desgosto, né, de Dom Bosco. Não foi pelos inimigos fora da igreja, né, que ele tinha muitos, mas foi pelo inimigo que ele tinha dentro da igreja. Por outro lado, a autoridade civil prescrutava-lhe a casa, sob o pretexto de conspiração contra o Estado com o Papa. Então, os liberais, obviamente, na Itália, né, nós vimos a época em que já uma descrição sumária, né, da época que vivia a Itália, com o liberalismo invadindo a Itália, né, os ideais da Revolução Francesa agora em pleno funcionamento na Itália. Então, era importante para os liberais encontrar uma conexão, uma subversão, digamos assim, da igreja contra os valores revolucionários, os valores de liberdade, igualdade, fraternidade, soberania popular, essas
coisas todas, né? E era importante também ligar o Papa a isto, né? Então, essa ligação que eles tentaram fazer de Dom Bosco servindo, digamos assim, de uma ligação com o Papa. Um ataque de dentro da igreja e um ataque de fora da igreja, né? Os confrades o invejavam. Alguns dos seus melhores filhos abandonavam a sociedade salesiana, passando para o clero secular. Certo? Enfim, a doença, tanto tempo dominada, assaltou repentinamente e o demônio se desmascarava. Desde os 40 anos, o santo homem padecia de varizes nas pernas. E assim mesmo caminhava bastante. Em 1856, quase perdeu a vista direita. Enxaquecas atrozes, hemorroidas, eczema, acessos frequentes de febre. Tudo contribuía para seu esgotamento. O acesso mais grave se declarou em 1871, complicando-se com uma crise de reumatismo cardíaco que quase o matou. Salvou-se, entretanto. Mais tarde, as hemoptises surgiram, de sorte que no fim da vida nada mais lhe restava da magnífica saúde. Então aqui, só para dar uma ideia, né, dos vários ataques, inclusive à sua própria saúde, que era sempre invejável, né? No princípio do ano de 1862, o demônio, que sempre gostou de persegui-lo em suas curtas noites, tentou liquidá-lo. Aqui nós vamos achar uma descrição, né, desses ataques, né, como acontecia também, como aconteceu com vários santos, né, mas a descrição que nós temos aqui mais próxima é que nós lemos lá na biografia do São João Maria Vianney, né? No seu novo aposento, ao lado do antigo, no outro lado do edifício, fez uma algazarra grotesca e brutal que durou 2 anos, comparável à obstinada perseguição sofrida pelo santo Curadares. Aqui também tem a comparação, né? Tempestades uivantes, galopes de esquadrões, achas de lenha rachando-se, dança fantástica de móveis, cama sacudida, derrubada, cobertas rasgadas, por fim, a pequena estufa de aquecimento, apagada embora, vomitando línguas de fogo. O diabo se assentava sobre Dom Bosco, levantava-o pelos ombros, passava em sua face um pincel gelado, sapateava sobre ele, atacava-o com animais ferozes, como ursos, tigres, serpentes, e algumas vezes tomava mesmo a forma de um monstro pré-histórico
enchendo o quarto com sobressaltos e rugidos. Então vocês imaginam se... quer dizer, essa descrição aqui, inclusive, é mais... Gente, só um minutinho, porque tem alguém tentando entrar aqui na nossa... Só um segundo. Gente, quem tiver aí o link dessa Leituras Quarentenais, manda para Silvana, para mim, do Eduardo. Se alguém aí tiver fizer essa caridade, eu vou agradecer muito. Então, essa é a descrição, digamos assim, sumária do que o demônio fazia com o São João Bosco. Aqui a descrição é mais até viva, né, do que é do Santo Curadares, né? O demônio sapateava, né, em cima de Dom Bosco, do corpo, né, do Dom Bosco. Rasgava as cobertas, enfim. Os dedicados rapazes que tinham vindo inocentemente guardar a porta atiravam-se aterrorizados pela escada abaixo. Vocês imaginam a cena, né? Em vão, para conseguir dormir, foi o santo por diversas vezes deitar-se em casa do seu grande amigo, o bispo de Ivry. Até lá a besta infernal o atacava. Pela manhã, Dom Bosco descia ao pátio abatido, nariz afilado, olhos fundos, recurvado, pálido, envelhecido de 20 anos. Não pôde enxotá-lo? Perguntavam-lhe. Iria para outra parte. Quando às vezes me deixa em paz, vai atormentar meus rapazes. Pergunte-lhe o que quer, ao menos. Já o fiz. E que disse ele? Não lhes interessa. Rezem. Os rapazes obedeciam-lhe. Dom Bosco encontrou, afinal, o único meio de expulsar o inimigo mortal. E, de fato, este o abandonou. O meio, sempre ignorado, de que se serviu o santo, não está ao alcance de todos. Sabe-se apenas, como ele confessou, que as formas habituais da água benta e o sinal da cruz somente colaboram. Notemos que isso coincidiu com a profissão dos seus primeiros irmãos. Então aqui também essas tentações do demônio em São João Bosco tinha frutos também, né? Frutos para as obras dele, como no caso do São João Maria Vianney, né?
que dizia que o grapim, quando ele atacava, é porque ele ia fisgar um peixe grande, né? Para a conversão das almas, né? Ainda teve outros sofrimentos. No dia imediato à aprovação da nova companhia, o caro padre Borel, que só por um momento dele duvidara e era seu mais sólido sustentáculo, aliado de seus empreendimentos, faleceu. Dom Bosco perdeu os dois mais velhos amigos. Dom Cafasso, desde 1860, havia tomado o caminho da eterna beatitude. E Roma confirmou este itinerário, declarando-o bem-aventurado. Até os últimos momentos, Dom Cafasso fora o confessor de Dom Bosco, o mais íntimo confidente de sua alma. É um enigma, dizia ele. Só ele o podia decifrar. Ele o havia consolado, aconselhado, confortado. Pela palavra e pelo exemplo, dera-lhe a plenitude da renúncia e da caridade. Depois vocês confirmam, mas eu acho que Dom Cafasso foi canonizado. Eu tenho quase certeza que ele já foi canonizado. Aqui o Henri Guéon informa deles ter sido beatificado, né? Mas se não me engano ele foi canonizado. Era um homem iluminado. Nos asilos e prisões era sempre o campeão espiritual, o amigo fraternal das almas mais degradadas. Chamavam-no o apóstolo da forca, pois sua missão era acompanhar os condenados ao patíbulo. Assistia-os até o fim, com palavras doces e sobrenaturais, mostrando-lhes, com enorme fé, as delícias do paraíso, tornando-lhes a morte mais suave. Sua especialidade era comparável ao desempenho de Santa Catarina de Sena, junto a Nicolau Turdo. Brevemente será um prazer deixar-se decapitar, dizia o carrasco. Morreu quase confessando sob o peso de vergonhas e crimes que ouvia como confessor. Conseguia contrições, perdoava em nome de Deus e pagava com jejuns e vigílias seus suores de angústia e fadiga, e com o próprio aniquilamento. Dando o último suspiro, abriu os braços à Virgem, que parecia inclinar-se sobre ele, ajudando-o nos derradeiros momentos. Convém visitar, na velha casa do convito, o seu cômodo modesto e rezar junto às suas relíquias na Consolata. Foi nesses lugares sagrados que a obra dos salesianos, ainda em germinação, recebeu o orvalho que a fez surgir. Passemos agora para o capítulo 2 aqui, né? Pois bem, Dom Bosco estava só. Não contava com o auxílio de ninguém. Então, Dom Bosco tinha perdido a mãe, perdeu o padre Borel e perdeu Dom Cafasso. Tudo recaía-lhe sobre os ombros,
e suas forças declinavam. Mas não satisfeito de assumir integralmente a responsabilidade das obras já fundadas, queria ainda fundar novas e assim aumentar seus encargos. Em 1871, a Casa de Turim já contava com uma dezena de filiais na Itália. Então, ele fundava essas casas ao longo da Itália, né? Os salesianos, né? Além disso, fundara 3 na França: Marsella, Nice e Toulon, e uma na Espanha. Recrutava em toda parte colaboradores, para os quais quis instituir a obra das vocações tardias. Afinal, ninguém ainda havia pensado em facilitar o acesso ao sacerdócio aos retardatários, homens maduros, sem ocupação digna, aqueles cujas nobres aspirações foram desiludidas pela vida. Mas, repentinamente, outra iniciativa o perseguia: a educação das moças. Então, até esse momento, né, o São João Bosco tinha ocupado dos rapazes, né, dos meninos. E agora ele se voltava para as moças. Não deveria fazer para elas o que fizera para os rapazes? Estariam, porventura, menos expostas? Para dizer a verdade, o pudor excessivo, o medo inato de comprometer, até mesmo por um instante, por um contato, por um olhar, essa inocência batismal que havia conservado intacta em sua alma e em seu corpo, o inibira de se interessar pelas misérias do século oposto. Era-lhe suficiente rezar pelas mulheres. Era só o que lhes dispensava para ajudá-las em sua salvação, até que atingissem a chamada idade canônica. Não nos esqueçamos, para sua defesa, de que ele nascera numa família de rapazes e que ignorava no apostolado direto quase a metade do mundo, as mulheres, né? Verifica-se na maioria dos padres uma desconfiança e mesmo um obscuro rancor contra nossa mãe Eva, causa inicial de nossos males, e contra todas as que perpetuam no mundo seus encantos. Isso vai algumas vezes tão longe que são incapazes de imaginar que a beleza de Adão tenha tentado Eva, da mesma forma como a beleza desta tentado aquele. E assim que o decote os impressiona mais nas moças do que nos rapazes, como se não fosse o mesmo. Homens ou mulheres, somos portadores da mesma chaga que de ambos exige idênticos esforços. Curiosamente, né,
nós discutimos ontem, no nosso bate-papo católico, justamente este assunto, né? Nós estávamos falando dos gnósticos, né? E de como é que eles concebiam, né? O aparecimento do homem, do primeiro homem e da primeira mulher. E estamos vendo que as seitas gnósticas, de um modo geral e de um modo particular os maniqueístas, eles consideravam que o pecado de Adão, o pecado original de Adão, que o expulsou do paraíso, foi justamente ter uma relação carnal com Eva. Então, os gnósticos têm uma repugnância em relação ao sexo, né? Uma repugnância originária, metafísica, né? Com relação a isso. E estamos exatamente comparando essa posição dos gnósticos, né? com a castidade católica, com a posição dos santos, etc, etc. E uma das que está presente aqui hoje, uma moça que está presente aqui hoje, citou inclusive o exemplo do Dom Bosco em relação a isso, né? Em relação a essa cautela de Dom Bosco em relação às moças, né? Para preservar a sua castidade, né? Castidade integral, né? Castidade do olhar, né? E como ele evitava esse tipo de coisa, né? E tivemos uma boa discussão sobre como que isto difere, como que essa posição difere da posição dos gnósticos, né? Então quem quiser recuperar essa discussão está lá gravada na nossa palestra de ontem à noite. Mas essa é a posição de São João Bosco e a posição certa, né? Mas o Henri Guéon, tá certo? Ele dá uma dica para nós aqui, né? Ele dá uma dica para nós aqui, que é o seguinte: ele diz aqui, né? Verifica-se na maioria dos padres uma desconfiança, mesmo um obscuro rancor contra a nossa mãe Eva. E esta posição, esse rancor, já é uma posição complicada, tá certo? Porque esse rancor é diferente da posição do São João Bosco, que é a de se considerar ele um ser caído e um ser a ser tentado pela beleza da mulher. Ele não tem rancor em relação à mulher, tá certo? Esse rancor, não é, já é algo de, enfim, que nos aproxima, né, do gnosticismo, sem dúvida nenhuma, né? Tá certo? E ele, inclusive, enfatiza essa coisa de achar que a beleza da mulher, né, digamos assim, né, o fundamento, né, o fundamento do pecado original. Então isso se aproxima muito da visão gnóstica, né, que é completamente diferente da posição do São João Bosco. Em 1856, um padre do campo, Dom Pestarino de Mornese, reunira numa associação
sob o nome de Maria Imaculada, algumas moças de sua paróquia, desejosas de auxiliá-lo em suas obras. Foi lá que Maria Domenica Mazzarello viu nascer sua vocação. Com uma das amigas, fundou uma espécie de oficina onde meninas, órfãs na maioria, vinham aprender a coser, ler e rezar. As mais velhas se apegaram a ela e acabaram formando algo como uma comunidade. A experiência do convito, onde surgira o oratório, repetia-se no meio feminino. Dom Bosco foi informado da ideia, mas recusou imiscuir-se. No entanto, esta germinava em seu cérebro, censurando-o ternamente. Isso não é da minha conta, pensava ele, mas tudo lhe dizia respeito, e a providência sempre necessitava dele para tudo. Teve, mais de uma vez, um sonho. Então, mais uma vez, né, a providência instruindo São João Bosco através de sonhos. Passeava em Turim, então vamos ao sonho, né? Passeava em Turim e, atravessando a praça Vítor Emanuel, viu-se repentinamente no meio de uma multidão de meninas que pulavam, corriam e gritavam, tão tolas como os meninos. Reconheceram-no e saudaram-no, suplicando: tomai conta de nós, Dom Bosco. Tentava afastá-las. Não nos abandonai, repetiam. Dom Bosco emocionou-se. Nada posso fazer, confiai na providência divina. Mas as maiores insistiam. Teremos então de errar pelas ruas, à mercê de todas as tentações? Parou hesitante. Eis que uma senhora, que ele tão bem conhecia, apareceu-lhe e disse num tom decisivo e meigo: elas são também minhas filhas. Toma-as. Eu t'as dou. Algum tempo depois, esse é o sonho, né? O pai dos salesianos fez seus filhos rezarem longamente pela obra que o preocupava. Procurando depois Dom Pestarino, decidiram ambos transformar em congregação a pequena comunidade de Maria Domenica Mazzarello, que foi eleita superiora. Então ele procurou o padre, né, em cuja paróquia tinha se formado esse apostolado com as meninas, pela Maria Domenica Mazzarello, e incorporou, não é, esse trabalho na sua congregação. No dia 5 de agosto, na festa de Nossa Senhora das Neves, o bispo da diocese de Acqui, na presença de Dom Bosco, vestiu as religiosas e recebeu os primeiros votos de um grupo de noviças. Assim nasceu a Congregação das Filhas de Maria Auxiliadora. Sereis, dizia Dom Bosco, as pedras de um monumento vivo e imortal que quero erigir
à Virgem, em reconhecimento aos seus inúmeros benefícios. Sim, um monumento de preocupações. Dom Bosco acrescentava mais uma ala à sua cidade santa. Surgia como uma rocha, em frente à igreja de Maria Auxiliadora e do Instituto Salesiano. 4 anos depois, em 1876, também a União dos Cooperadores Salesianos estava finalmente constituída. Era mais uma ideia que tomava forma, ou melhor, tomava nome e título, pois já se tinha concretizado ao nascer, e o seu nascimento remontava aos primeiros tempos do oratório. Veja como é que é frutífero, né? O trabalho de São João Bosco, né? Era preciso, desde o primeiro dia, selecionar os rapazes que provinham de todos os quarteirões da cidade antes de enquadrá-los. Os poucos padres amigos de Dom Bosco, mencionamos quase todos, que consentiam em empregar suas horas vagas nesta obra, não eram suficientes para o encargo. O santo homem apelou para os leigos, que eram a flor dos católicos de Turim, nobres, burgueses, intelectuais, favorecidos com certos recursos e conforto. E se os congregasse a seus rapazes? Fizeram-se de rogados. A ideia era tão nova. Antecipava-se em 10 anos a primeira conferência de São Vicente de Paula. Mas muitos, os mais generosos, contribuíram com todos os recursos, tempo, dedicação e dinheiro. Como aqui nós começamos a leitura de hoje, né? O bem custa caro. Tá certo? Então é preciso de dinheiro. O santo, vendo-os tão dedicados à obra, pressentiu a importância que desempenharia o apostolado leigo numa época de abundante população urbana e de seminários com pouca afluência. Vamos concentrar nessa frase aqui, né, porque ela tem muita importância para nós hoje, né? O santo, né, pressentiu a importância que desempenharia o apostolado leigo numa época de abundante população suburbana e de seminários com pouca afluência. Imagina então agora, tá certo? Imagina então agora a importância que existe no apostolado leigo, né? Com a situação atual do mundo, com a situação atual da igreja, não é? O que Dom Bosco nos falaria hoje a respeito do apostolado leigo, né? Qual a importância ele daria a isso, né? E um apostolado leigo diferente daquela época, né? Porque na época de Dom Bosco, esse apostolado leigo que se gerou, ele foi gerado em torno de João Bosco. E hoje os leigos, infelizmente, né? Infelizmente,
não tem um Dom Bosco em torno do qual se aconchegar, né? Mas aqui a importância do apostolado leigo hoje é absolutamente grande, né? Muito maior, eu diria, que na época de São João Bosco. Quando, ao cabo de 30 anos, a Sociedade Salesiana assegurou-lhe grande número de padres para zelar pelo rebanho, previu ele, nas regras, uma espécie de ordem terceira. A ordem terceira, nas ordens religiosas, né, é a ordem dos leigos, né? A ordem terceira sempre tem uma regra para os componentes dela, né? Uma espécie de regra atenuada, né? Regra atenuada. Uma regra monástica, né? Da congregação da qual o leigo faria parte, né? Mas uma regra atenuada, uma regra adaptada ao homem leigo, que tem outras obrigações de Estado, né? Que não somente aquelas da congregação, né? A única congregação diferente na igreja de todas é a congregação do Oratório de São Filipe Neri, né? Que é uma congregação que se forma com os leigos, né? Ela é uma espécie na fundação de ordem terceira, né? É claro, exigem-se os padres, né? Mas se só tiver padre, a congregação não se forma, né? Tem que haver os leigos. Então os leigos na obra de São Filipe Neri tem um papel central, né, na congregação, tá certo? Mas aqui não, né? Então o São João Bosco já estava prevendo, né, uma espécie de ordem terceira ao lado da grande ordem, que poderia aliviar esta de certos deveres e mesmo entrar em contato com maior facilidade com meios hostis, onde a batina do padre e do monge a todos afugentava. Então era mais fácil chegar, né, com leigos a essas porções hostis, né? Era sempre o mesmo desígnio: preencher a lacuna, romper a barreira. Aonde não podia ir ele próprio, mandava emissários que fossem melhor recebidos. Os cooperadores salesianos cumpriam já o seu dever. Os membros externos da sociedade, incorporados a ela, em tudo tomavam parte. No entanto, deixa eu ver onde que eu parei aqui. No entanto, ao aprovar, enfim, as regras, em 1874, Roma não aceitou a cláusula de incorporação dessa ordem terceira, né? Apesar disso, a União dos Cooperadores, que se resignou em guardar a sua autonomia, continuava a agir à sombra da sociedade, participando de seu trabalho, orações e graças. Foi reconhecida mais tarde, em 1876. A obra das vocações tardias, Congregação das Filhas de Maria Auxiliadora, União dos Cooperadores Salesianos, seria tudo? Não. A roda girava e Dom Bosco havia girar. No centro
de uma praça da cidade, havia uma enorme roda apoiada em seu eixo. Um misterioso personagem, talvez um anjo, a pôs em movimento. Cada volta da roda representava 10 anos de vida da obra. Ela fazia barulho ao girar, e Dom Bosco pensava ser o único a ouvir a primeira volta. A segunda, todo o Piemonte escutava. A terceira, toda a Itália. A quarta, toda a Europa. A quinta, o mundo inteiro. Esse singular sonho deu-se em 1861. Essa questão da roda girando, né? Era um sonho, tá certo? De João Bosco, do Padre João. Então, esse singular sonho deu-se em 1861, né? Muito antes dessa época que nós estamos vendo aqui, né? Desde esse tempo, Dom Bosco falava com entusiasmo das missões longínquas a seus rapazes. Em seu novo aposento, vê-se ainda o mapa mundi sobre o qual se debruçava. Sua atenção concentrava-se principalmente nas terras áridas da América do Sul, onde o Evangelho não havia chegado. Pobres almas, murmurava ele. Aqui é um bom ponto da gente parar essa leitura, porque aqui depois nós vamos ver essa descrição da expansão mundial dos salesianos, né? Em vida ainda de Dom Bosco, né? Vocês imaginam o que essa alma presenciou no mundo, né? De uma iniciativa, né? De um menino, um rapaz, né? Um jovem padre do interior da Itália que chegara a Turim com a mão na frente e outra atrás, que começou a se reunir com rapazes de estratos sociais muito baixos, com vários vícios, num bairro completamente degradado de uma grande cidade, um bairro cheio de criminosos, não é? De uma taverna, tá certo? De um casebre. Então esse jovem padre, não é? Fazendo uma obra que em sua própria vida viu florescer, primeiro na cidade de Turim, depois em algumas cidades da Itália, depois expandir pela Europa, depois para o mundo, tá certo? Então imaginam a satisfação, né, do santo em ver a frutificação das suas obras. Não só isso, né? As obras físicas que ele deixava na cidade de Turim e em cada uma dessas cidades, né? Eu tive, por exemplo, um irmão que na década de 50 estudou, foi um interno de um colégio salesiano em Uberaba, tá certo? Hoje a gente vê os salesianos em todos os lugares, né? Aqui em Belo Horizonte tem um grande colégio salesiano, né? Lá na Amazonas.
E a gente vê os colégios salesianos em todos os lugares. Infelizmente, hoje os salesianos também estão completamente... Enfim, a crise da igreja atingiu todo mundo, né? Tá certo? E eu pergunto se há alguma observação sobre a leitura de hoje. Nós, só para referência, nós paramos na página 152. Eu imagino que nós estamos a 2 dias de terminar essa biografia, tá certo? Então, Deus lhes pague pela paciência, pela presença. Tenham todos um santo dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São João Bosco, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.